os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Eu gostaria que nessa oportunidade de reiterar os meus sinceros pedidos de desculpas, que a minha esposa chora noite e dia, recebendo mensagens, ofendendo ela com todos os piores nomes que vocês podem imaginar. Ela está pensando até em me deixar. Fala, seus mal diagramados, mais uma semana caótica nesse país que não nos dá nenhum mísero dia de paz e tranquilidade, mesmo depois da derrota do excrementíssimo. Logo após a esquerda quebrar novamente a economia do Brasil por parar 4 dias e celebrar o carnaval, já estamos de volta à normalidade. E afinal, o que significa normalidade por aqui? Infelizmente significa, entre outras situações nefastas, descobrir que em pleno ano de 2023, cidadãos baianos eram mantidos em situação análoga à escravidão na colheita de uvas na Serra Gaúcha. O caso gerou notas de repúdio com o selo Rodrigo Maia de disfarçatez por parte dos envolvidos diretos, como as vinícolas Salton, Aurora e Garibaldi. Mas como estávamos falando da Serra Gaúcha, região em que cada CTG poderia substituir a bandeira do Rio Grande do Sul pela do Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, era de se esperar que não demoraria muito para justificarem escravidão. Como foi o caso da Associação Comercial de Bento Gonçalves, que diz que só há escravidão por lá porque as pessoas que recebem Bolsa Família se recusam a ser escravizadas. Digo, trabalhar. O vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, foi além e chamou baianos de sujos e preguiçosos, que só querem saber de tocar tambor na praia. Uma fala tão absurda que fez com que o Patriota, partido conhecido por abrigar de General Mourão a Mamãe Falei, resolvesse expulsá-lo de seus quadros. E nesta semana tivemos também Calvo do Campari vê sua vida revirada e já deve se arrepender de não ter aceitado aquela cerveja. Sessão na Assembleia Legislativa do Ceará vira culto evangélico cheio de fanfics e crente achando que sabe cantar. Advogado do assassino de Sinop é espécie de Saul Goodman misturado com Zoolander. Dona de esfirraria em Ceará Mirim reclama de pobres que não trabalharam na quarta-feira de cinzas. Bolsonaro lança loja online para vender calendários e tábua de carne. E Roberto Justus chama o Jair de covarde. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Poucas coisas são mais incômodas na atualidade, como a falta de hombridade para assumir os próprios erros. Toda semana, pseudo-celebridades da internet falam alguma atrocidade que não dá brecha para interpretações equivocadas. Mas, quando a repercussão é negativa, ela fará questão de subestimar a inteligência alheia e dizer que a sociedade inteira interpretou errado o que foi dito ou escrito. Desta vez, quem usou esse recurso mais manjado que o quem me conhece sabe foi a subcelebridade instantânea Calvo do Campari. Eu que não sai com mulheres mais altas? É, aquele cara que não sai com mulheres mais altas. Eu não me importo. A mulher que tô saindo tem 4 filhos. Está saindo com uma mulher com 4 filhos? Por isso que não estou à noite. Bom, como o Matias disse, o cara é conhecido por não sair com mulheres mais altas, recusar cerveja em balada e se vestir com roupas do Agostinho Carraro. O cosplay sertanejo do Ralph mandou mensagem pra atriz Lívia Lagato dizendo que eu resolveria os problemas com ela por meio de processo bala, meu. Sim. Quando ele cita o processo, todo mundo deduz que o Calvo não fala do livro do Kafka. Até porque tenho mais certeza que ele seja um macho analfa do que alfa. Já Bala é evidente que é uma ameaça. Ou será que ele estava convidando Lívia pra experimentar um free gels na casa dele, mano? E se ela for mais alta, o convite se mantém? Você tem 24 horas pra retirar o conteúdo sobre mim. Até aí, ok. Aquele avisinho extrajudicial básico, né? Mas se preparem para o que vem a seguir. Depois disso, processo ou bala.
Em vídeo de desculpa, pelo menos, o Calvo do Campari jura que bala Não tem nada a ver com as armas de fogo e munição. E que foi interpretado errado, mano. que convenceu um total de 0 pessoas. E aí quando eu uso a palavra bala, não é bala no sentido literal, pra deixar isso bem claro pra todo mundo, tá? É mete bala, mete marcha, soca o pau, vambora, no sentido de vamos resolver essa questão. Essa questão precisa ser resolvida, é processo ou bora, vamos de outra forma. O pior desse tipo de fenômeno é que na esteira da popularidade de gente assim, começa a surgir todo tipo de oportunista para tentar viralizar. Como uma loira que fingiu participar de um podcast feito na sala dela para dizer que homem que lava a louça nunca será bem sucedido. Enquanto as mulheres colocam os homens para lavar a louça e limpar a casa, ela só aumenta a energia feminina deles e faz com que o cara diminui a energia masculina. Ela acaba castrando o homem. Enquanto você continuar colocando seu marido para lavar a louça e limpar a casa, você nunca vai ter um homem de verdade do seu lado. Já tinha visto mulher reclamar que homem que lava o pinto na pia do banheiro é porco, mas lavar a louça, nunca. O Brasil inteiro ficou chocado ao descobrir que uma empresa terceirizada pelas vinícolas Salton, Aurora e Garibaldi utilizava mão de obra escrava de trabalhadores baianos que iam para Bento Gonçalves com a promessa de emprego na época da safra da uva. Quer dizer, o Brasil inteiro é um exagero meu. Uma parte do país vai genuinamente se chocar. Já uma outra parcela, que não sei precisar percentualmente quanto representa, prefere sustentar a velha chantagem de que é preciso escolher entre direitos ou empregos. Os dois não dá, porque sufoca demais o empresário que lucra algumas centenas de milhões por ano. O vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, resolveu ser a cara desse movimento na tribuna da Câmara. Ele não só relativizou o crime, como ainda chamou baianos de preguiçosos que preferem tocar tambor na praia. Na visão do vereador intermunicipal, era melhor que os produtores contratassem argentinos, que são mais limpos e ainda agradecem a oportunidade de poderem ser explorados e mal remunerados em nível transnacional. Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Com a repercussão negativa, Sandro concedeu entrevista à Rede Globo local dizendo que sim, isso mesmo que você já deve estar imaginando, que foi mal interpretado e que não tem nada contra baianos, tem até amigos que são, só faltou falar que de vez em quando até curte tocar um tamborzinho lá em Porto Seguro. Conseguiu em poucos minutos usar todos os subterfúgios do mundo para não assumir o que de fato ele é, um preconceituoso que concorda com escravização. Foi a única coisa que eu disse dos baianos foi que eles gostam só de tocar tambor e ficar na praia. Que se a gente fosse ter essa conversa num outro momento e num outro contexto, e eu dissesse, os baianos só gostam de praia e tambor, a pessoa iria me dizer, não, é verdade, é a cultura deles, não teria nada de mal. O problema é que entrou num contexto que foi interpretado como uma forma de falar mal deles. Existiram crimes muito mais graves do que aquilo que eu fiz, que eu, no meu coração, eu não fiz crime nenhum. Então eu retiro, peço desculpas, não era a minha intenção. Se fosse num contexto diferente não teria problema, mas peço desculpas. A tentativa de limpeza de imagem foi tão patética que até o Patriota, partido conhecido por estar à direita do Bolsonaro, resolveu que era melhor expulsá-lo. A Câmara de Caxias também estuda a cassação e até a Globo da Bahia abriu espaço para a jornalista Jéssica Senra dar uma aulinha de história ao vivo, não só para o Sandro, como também para muitos gaúchos da Serra. Agora veja a ironia. O Rio Grande do Sul foi um estado colonizado por imigrantes europeus, especialmente os
alemães e também italianos. Esses imigrantes não eram pessoas ricas que vieram investir no Brasil, ao contrário. Eram pessoas fugindo de crises econômicas na Europa que receberam inúmeros benefícios do Brasil para aqui se instalarem, desde a passagem à custa do governo brasileiro, concessão de terra, subsídio financeiro, até roupas e animais para criar. Hoje, esse vereador de um estado construído aí com a força de pobres imigrantes discrimina pessoas humildes em busca de oportunidades de trabalho, ignorando a sua história, se crê superior social e economicamente. Assim como o caso do Calvo do Campari, para Fantinel era melhor ter continuado nas sombras. Quando se destacou, seus podres foram descobertos e nesta semana ainda viralizou um vídeo em que ele afirma que ministros do STF estão envolvidos com pedofilia nos Estados Unidos. Parece que tem alguém doido para fazer companhia ao Roberto Jefferson e ao Daniel Silveira na prisão. O ministro do Supremo Tribunal Federal participou de uma orgia com crianças fora do Brasil. Como é que um cara desse vai permitir que sejam criadas leis mais severas para quem comete esse crime aqui dentro? Nos últimos anos, a produção de chorume da extrema-direita no sul do Brasil foi mais intensa que a de vinhos e suco fabricados com mão de obra escrava. Mas a verdade inconveniente é que nenhum estado está salvo da influência desse fenômeno ideológico. A Assembleia Legislativa do Ceará está aí para nos lembrar da lama que esse projeto político enfiou à nação. No fim de fevereiro, os deputados estaduais Apóstolo Luiz Henrique, do Republicanos, e Doutora Silvana, do PL, transformaram a Câmara Estadual numa cópia daquelas igrejas de bairro com cadeira de plástico branca e bandas montadas com os instrumentos mais baratos vendidos na Teodoro Sampaio, rua famosa aqui de São Paulo, que só vende instrumentos musicais e imóveis e que hoje faliu quase todas as lojas, infelizmente, né? O apóstolo criticou o carnaval e disse que a festa é espaço para bebedice, lascívia, imoralidade, tudo que não presta. Legal, Luiz, mas isso é exclusividade do carnaval? Eu nunca vi a Flor de Lis como rainha da bateria da Viradouro e ela gabaritou essa sua lista aí. Festa da carne, sabe o que é? É bebedice, é prostituição, lascívia, imoralidade, pedofilia, tudo que não presta. Aí dizem, não, mas não pode misturar religião com política. Não é religião não, doutora Silvana. O que deve acontecer é os profetas de Deus, como no passado, ainda poderem influenciar os reis dessa geração. Doutora Silvana, por sua vez, meteu o kit Sandro Fantinel e usou o termo aquele povo para se referir a macumbeiros que supostamente viviam ao lado da casa dela e tocavam tambor sempre que a mãe cantava louvores. Isso ocorreu até que um dia o pai de santo foi convencido a se converter. A chance desse testemunho ser verdade é a mesma da história do Jesus na goiabeira ter acontecido mesmo da Damares, ou seja, entre 0 e menos 50. Vocês sabem o que é tolerância? É ver a minha mãe, como eu vi anos e anos, morando vizinho a um terreiro de Umbanda. A mamãe cantava e alguém lá para implicar com ela batia no tambor. Ela cantando, tira o meu povo do Egito, fala o grande Deus de Daniel. Enquanto ela cantava o grande Deus de Daniel, Isaac e Jacó, alguém batia nos seus tambores para implicar com ela inicialmente. Aquele homem aceitou Jesus. Aquele pai de santo aceitou Jesus e morreu crente no Evangelho Santo. O que me espanta nesses casos é que podemos ter estados mais ou menos problemáticos nesse sentido no Brasil. Mas todos são, com direito ao próprio Ceará, dando muito voto ao Capitão Wagner em 2022. O Brasil sempre foi um enorme celeiro de personagens involuntariamente cômicos, inusitados e caricatos. Toda semana nós apresentamos alguma figura que se encaixa nesse perfil aqui em nosso canal e desta vez não podemos deixar de falar do advogado do assassino de Sinop. Marcos Vinícius Borges tem tudo para ser uma das figuras públicas mais peculiares de 2023. Quando vi a primeira entrevista do cara, custei a acreditar que ele ostentasse mesmo esse outfit pelas ruas enquanto advogava para causas perdidas, como essa tristíssima chacina motivada por uma aposta de sinuca no Bruno Snooker Bar. Cheguei a cogitar que fosse sketch do Porta dos Fundos ou a estreia de uma nova temporada de Better Call Saul,
Em última instância, imaginei que a Globo Filmes estivesse produzindo uma versão brasileira do Zoolander, dirigida pelo Daniel Filho. Mas tudo isso foi afastado quando descobri o Instagram de Marcos Vinícius, que sim, anda pelos tribunais matogrossenses com esse relógio de parede no pulso, dirige carros conversíveis, provavelmente alugados, e usa óculos de sol em ambientes fechados. Ele ainda vende esse estilo de vida em clipes embalados pelo hit Gangsta Paradise. Se o Cúlio não tivesse morrido, ele certamente morreria de novo depois de ver essa marmota. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Beep 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 beep. Beep 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 beep. Beep 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 beep. Nós sempre debochamos daquelas pessoas que cometem ou dizem alguma atrocidade e depois pedem desculpas esfarrapadas quando a repercussão negativa toma proporções absurdas. É por isso mesmo que desta vez devemos reconhecer que finalmente uma pessoa foi corajosa o suficiente para manter e até reforçou toda a merda que falou. Trata-se de uma dona de esfirraria que reclamou que os pobres que ela contratou se recusaram a trabalhar na quarta-feira de cinzas. E por isso, a Luísa Trajano Potiguar não gosta de pobre. Mesmo sendo dona de um negócio no interior do Rio Grande do Norte que é especializado em vender massa coberta com carne moída e um dolly de 2 litros de brinde. Eu fico puta com isso. E uma coisa que eu sempre falo, não gosto do tal do pobre. O pobre é preguiçoso, é descansado e o pobre sempre vai ser pobre. Quando eu falo de pobreza, eu não tô nem falando isso aqui, ó. Mas embora eu discorde dessa síndrome de Caco Antibes, Rafaela Ferreiro ao menos manteve o que disse e se assumiu como polêmica mesmo. Melhor assim, afinal, ninguém acredita mesmo quando essas pessoas prometem que vão mudar. Até porque não mudam e na maioria das vezes fazem até pior na próxima. Olha, tô passando aqui só pra falar pra vocês que eu tô famosa. Saí até em site de fofoca, tá? Todo mundo comentando, não me importa, inclusive estou adorando. Ganhando muitos seguidores, mas eu só quero deixar claro uma coisa. Eu tenho opiniões muito fortes, entendeu? E não me nego a expressá-las. Não me importa a quem vai doer, não me importa. Entendo que tem muita gente que também tem opiniões fortes, mas acha menos trabalhoso ficar, ó, caladinho. E eu não, gente, eu falo mesmo, eu não tô nem aí. Não tô nem aí. O fato de eu me posicionar sobre as questões faz com que as pessoas me definam como polêmica. Quem tem filhos no ensino fundamental sabe que é preferível participar de um grupo de WhatsApp da torcida organizada do Juventude do que debater com os pais da escola. De longe, esse é o espaço mais insalubre do ambiente digital e eu posso falar com serenidade, pois fiquei infiltrado em espaços bolsonaristas por 4 anos. Um dos principais problemas desse tipo de grupo é que os pais também não passam de crianças de 30 e poucos anos que só tiveram filhos para agradar os sogros e que tem tanta habilidade para educar quanto eu tenho para fazer manutenção numa máquina de costura. Por isso que não fiquei nada espantado com o vídeo da mãe que surtou porque a apostila do Objetivo trazia um desenho em que os personagens faziam o L. Gustavo, por que você quer sair do Objetivo? Eu tô fazendo L na apostila. Porque tô fazendo L na apostila. Gente, tô aqui com a apostila da escola. Calma, deixa eu mostrar a capa, ó. Objetivo, 3º ano, Gustavo. Na primeira página, o que nós temos? 2 meninos fazendo o L na sala de aula. E um está com a camiseta vermelha. O pior é que, sabendo do nível de paranoia dos próprios clientes, o Objetivo tratou de responder à polêmica e explicar que a imagem está no material didático desde 2015, época em que só o latino fazia esse sinal com a mão. Nesse caso, cabe agora uma verdadeira crítica ao Objetivo. Então quer dizer que vocês retrataram nas apostilas crianças que eram fãs do latino 10 anos depois do cantor emplacar
entregar o último hit, isso sim é de uma gravidade maior que se o colégio tivesse publicado uma ilustração com crianças com camiseta da seleção fazendo arminha com a mão. Enquanto Lula desarma as bombas deixadas pelo governo Bolsonaro, como desoneração de combustíveis e tentativa de golpe de Estado, a família Bolsonaro tenta se manter relevante no jogo político das maneiras mais ridículas possíveis. Ainda foragido nos Estados Unidos, o mito aproveitou os últimos dias para continuar sua turnê de stand-up em igrejas vazias durante o horário do almoço e receber o sertanejo Rick Renner, que fez o ex-presidente chorar de desespero com a letra e interpretação de uma música tocada em um churrasco com o Pedro Guimarães. E admito que eu concordo tanto com ele que depois de assistir esse showzinho tacanho, vou dobrar a dose do antidepressível por conta própria. Foda-se! Tá ouvindo aí, médico? Tu já era. Seja firme e persistente, encare a vida de frente e não perca a tua fé. Mas como Valdemar da Costa Neto disse que não pagará salário ao Jair se ele não retornar ao Brasil, é preciso levantar grana para continuar a almoçar diariamente no KFC. E a ideia genial da família foi montar a Bolsonaro Store, loja digital especializada em vender calendários do ano vigente, que já está em março, e também tábuas de carne. Só senti falta ali de uma faca Adélio Signature. Quem conhece o passado consegue enxergar melhor o futuro. E é para manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro é que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store. Além de fotos exclusivas e de qualidade, você ainda vai poder relembrar diversas das vitórias do presidente Jair Bolsonaro, o melhor presidente da história da nossa república. E a propósito, o nosso sonho segue mais vivo do que nunca. O mito tem medo de voltar ao Brasil porque pode eventualmente dividir uma cela com Daniel Silveira ou até se tornar inelegível, o que, se não acontecer rápido, gera o risco dele se transformar em prefeito do Rio de Janeiro no ano que vem. Mas se ele abandonou os seus aliados, os aliados ainda não o abandonaram. Tá certo que eles são cada dia menos numerosos e mais irrelevantes, mas existem. Durante uma fala do deputado catarinense Pedro Uczai do PT, Luiz Lima, o Mamãe Nadei, não gostou quando o genocida foi chamado de genocida por ter ignorado a morte de 700 mil brasileiros durante a pandemia. O ex-nadador perdeu a linha e disse que era um absurdo falar que Jair foi responsável por essas mortes. E olha que de perder ele entende, já que a carreira nas piscinas foi marcada por derrotas retumbantes. Mas tá bom, Luiz, então se a gente disser que pelo menos uns 400 mil ainda estariam vivos se o seu mito não tivesse receitado cloroquina, ozônio anal e sabotado todas as formas de prevenção, você deixa de considerar absurdo ou ainda tá em fase de negação, meu irmão? E o Lula anuncia um plano isso que é um absurdo falar que o Bolsonaro matou 700 mil pessoas. Isso que não deveria poder ser dito nessa casa. Tá isso é um absurdo. Não, deputado. Tá nervoso não, deputado. Por quê, deputado? Isso é mentira! Isso é um absurdo! Isso é um absurdo! Acusar o presidente de bater... Presidente, quero o direito a falar aqui. Se o Luiz Lima não tem um pingo de amor próprio e ainda consegue defender o mito de forma emocionada, Roberto Justus, por outro lado, fez como todos os empresários farão nos próximos anos. Anunciou oficialmente rompimento com o Jair. Em participação no Pânico, isso existe ainda esta troça. O publicitário explicou que a decisão se deu após notar que o excrementíssimo foi um covarde que fugiu para os Estados Unidos, não teve coragem de passar a faixa para o Lula e que a volta do PT ao poder é responsabilidade exclusiva dele, que houve pessoas erradas como os Carluxos da vida. O que fizeram? Tudo errado. Saiu do Brasil, não entregou a faixa, foi covarde, não voltou até agora, não falou com ninguém, ficou um silêncio constrangedor durante um período. Quando falou foi uma decepção. E aí também eu me decepciono com esse tipo de gente. Não dá pra ser. Eu não quero mais um presidente que faz esse tipo de atitude. O topete mais curvilíneo do Brasil mentiu? Não mentiu. Não desta vez, pelo menos. Pois, durante a pandemia, ele não se importava em agir como o próprio Carluxo e cravar que morreriam apenas 7 mil pessoas de coronavírus por aqui e que a histeria era desproporcional.
Parece que a fatura do bolsonarismo custou caro pros justos, que agora diz não querer mais esse tipo de gente na presidência e tenta se reposicionar politicamente em público, em busca de um Luciano Huck ou Sérgio Moro para errar novamente no futuro. Triste é que ele demorou 4 anos para notar o que era óbvio. O Jair sempre foi esse lixão ambulante e ninguém pode se dizer decepcionado ou traído por ele. Só se estivesse em coma entre 2002 e 2018, não, aí tudo bem, vai. Enquanto este canal estiver atuante, iremos lutar contra o objetivo de transformar o país num evangelistão alucinado. É uma luta complicada, eu reconheço, mas que não podemos e nem devemos abandonar, e muito menos condescender. Do contrário, teríamos que aceitar como normal cenas como a da liberação de uma patriotária que estava presa desde o 8 de janeiro. Ao deixar a colmeia, a mulher engata um discurso ensandecido sobre como ela havia sido avisada por Deus que iria ser libertada. E como se deu esse alerta? Bom, misturando um cristianismo difuso com fenômenos meteorológicos, ela explica que o surgimento de um arco-íris no céu seria o sinal para o fim da detenção dessa golpista, que já usa também os tradicionais óculos de para-brisa de Fiat Elba, que compõem quase sempre o outfit da extrema-direita feminina brasileira. Deus falou grandemente com a gente lá no presídio. Vocês não têm noção como Deus falou com a gente lá. Ontem saiu o arco-íris, a aliança do Senhor. Deus nos mostrou que a gente ia ser liberto. E estamos orando 24 horas lá dentro. 24 horas. Quando crentes acreditam que defender o Jair é uma missão espiritual, o que vemos é sempre esse tipo de surto patriótico neopentec. Não aprenderam nada com a prisão e eu aposto que ainda vão voltar para a frente do quartel e cagar na sacolinha até 31 de dezembro de 2026. Pode anotar. E se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, tem aqui no primeiro comentário os nossos apoios. Tenta entrar no Apoia-se ali, faz esse esforço pela gente. Se você gosta do nosso trabalho, aqui é tudo de graça, se inscrever, assistir aos vídeos. Se você entrar no nosso Apoia-se, a partir de R$5 por mês, você pode nos ajudar muito. Também tem o nosso Pix, nosso PayPal, nossa conta corrente é aqui no YouTube. Aperta aí o Seja Membro. Também no primeiro comentário tem o link do Seja Membro. Se torne membro desta porra desse canal antes que a gente acabe. Nos siga também no Twitter, TikTok, Facebook e Instagram. E se você é um desses que gostam ainda de empresários topetudos que só falam merda, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.